tava querendo fazer um vídeo pra vocês, mas como eu estou devendo ainda fazer sobre signo, me sinto desconfortável em fazer um só. Então gostaria de fazer uma leitura aqui para abranger todos. Então pensando nisso, eu verifiquei como é que estava, né, o céu para a gente ter um recado muito mais focado como precisamos lidar nesse mês de outubro. Pelo que eu tô vendo e estudando, é um mês que vai trabalhar bastante a nossa comunicação, a nossa paciência, as nossas emoções principalmente, porque tem muitos planetas influenciados pelo signo de Escorpião e também pelo signo de Água. A Lua atualmente ela está em um signo Áries, né? Que ele é muito impulsivo, característica que a gente dá toda vez que a gente fala sobre Áries. Mas esse impulsionamento, digamos assim, é algo positivo, porém tem que ser medido, porque conforme nós estamos acompanhando, pode existir muitos conflitos, muito sincericídio também, e pessoas sem paciência tendem a falar coisas que realmente a gente vai acabar descobrindo pelaquela sinceridade à tona que veio, entendeu? Então, pode ser um mês que vai treinar muito a nossa comunicação, nossa paciência, nossas emoções, quanto também aquela velhas coisas, né? Máscaras também pode vir caindo aí justamente por essa ação do falar sendo mais claro, obrigado não, mas também isso é uma preparação para a gente conseguir arrumar a nossa casa a partir do mês que vem, né? Ou seja, para nós arrumarmos a casa, a gente precisa primeiro bagunçar. E depois dessa fase, o bom que a gente consegue adiantar é que vamos ter aquele momento de reflexão. Vou lá fazer uma tiragem com o tarô do Osho e aqui também o tarô egípcio, tá? Então, bora lá. Como que vai ser então o universo para todos nós, a influência do céu durante esse mês de outubro todinho, por gentileza. Primeira carta, vamos lá, paciência, é o que a gente estava falando, né? Paciência. Segunda carta, controle. Ai, ai, controle. E a terceira carta, celebração. Exatamente, acho que reduziu e resumiu, na verdade, né, tudo que nós estávamos falando antes de começar essa tiragem. A primeira semana aqui eu vejo que vai ser algo voltado muito à questão do amor, né? Como a gente vem se embasando com relação a essa impaciência que a gente tende a cair, isso vai necessitar de um controle emocional muito grande. Às vezes, você mesmo querendo falar aquela verdade para a pessoa que pede para você simplicidade, você falar somente o necessário, porque você florescimento, porque você entende que você já amadureceu, que você não precisa ou baixar, né, baixar aquele nível, ou que você não precisa falar uma verdade porque aquela verdade já está exposta ao grupo e você falando é que nem Deus me livre, mas quando você perdoa o namorado por uma traição, você, mas naquela época você me traiu, entende? Tipo, é uma coisa que não vai precisar você remoer, porque se você já, Deus me livre, debateu com uma pessoa e ainda precisa ter contato com ela, vai ter gatilhos que aquele momento seria o momento perfeito para você utilizar como uma agulha, assim, mas você não pode agir dessa forma, né? Você precisa aprender a ter o controle emocional muito forte. Aqui, engraçado que é o 3 de copas, mas ela tá me sentindo e tá me remetendo ao 3 de espadas também, né? Ou seja, vai ser um momento que você vai também ter que lidar com algo que já passou na sua vida, entendeu? Você pode, para alguns casos, já estar lidando com essa situação de eu sigo ferido, eu sigo ainda sofrendo, mas que agora é o momento de você aprender a controlar essas emoções. A paciência também nos remete à gestação, né? E a imagem já nos diz isso. Mas o que seria gestar nessa situação? Você visualizar aquele acontecimento, tentando aprender tudo que precisa ser aprendido, ou fazer perguntas diferentes dentro desse contexto para vocês não acabarem caindo em ciladas, né? O ao contrário da paciência é impaciência
E do controle é descontrole. Então, tome cuidado que existe uma linha que mostra a sombra de tudo isso também. Que se porventura for desviado dessa situação, né? Se você agir com muito orgulho, ou se você querer ficar muito reprimido, isso pode atrasar a sua evolução. Não que eu estou defendendo o outro, mas eu estou falando de um ponto para você melhorar a si mesmo, entendeu? Vamos ver aqui com mais informações do tarô egípcio. O que estamos falando dessa situação? A ilusão. Debaixo da paciência, do controle, a gente vem a purificação. E aqui, debaixo da celebração, a gente vem a tecelã. Que lindo! Gente, com esse momento que a gente está passando de descobertas, de máscara caindo, é um momento também de vocês observarem o que tem dentro de vocês. Tanto não, assim, uma coisa bem paralela. Eu assisti Divertidamente ontem, né? 2. E aí tem um momento que os sentimentos, né? Os divertidamente, a feliz, a raiva, a tristeza, enfim, vão para um cofre, e nesse cofre eles encontram coisas que ela tem reprimida dentro delas. Aí tinha reprimido um negocinho lá, outro negocinho lá, e atrás daquele cofre, que eles foram prendidos num cofre, tinha o lado sombra dela. E na hora eles conseguiram fugir, aí o lado sombra falou: "Você não vai vir agora não, lado sombra?" Aí ele fala: "Ainda não", e fecha o cofre, sabe? Então é como se eu visse que agora o lado sombra vai vir à tona, sabe? E agora vai ser o momento. Porque a gente vem com a ilusão, a purificação e a tecelã, né? Ou seja, vai ser realmente essas ilusões lavadas e você vai conseguir construir outras realidades para você, né? Quando a gente fala lá do sombra, tem tantas coisas lá dentro, não só coisas negativas, mas coisas positivas também, que foram coisas, sentimentos reprimidos que tava, acho que eles falavam assim sobre aquelas coisas que estavam no cofre, né? Então, se você é muito corajoso, isso vai vir à tona. Se você for muito, até coisas negativas, vamos falar assim, invejoso, vai vir à tona, mas você vai tentar aprender a lidar com esse sentimento e fazer ele de uma forma positiva. Entendeu? Porque eu confesso que às vezes eu vejo, acho que eu tenho trabalhado isso dentro de mim, então para umas pessoas é estranho. Porque se eu vejo uma pessoa, sei lá, com anel que eu acho lindo, eu falei: "Nossa, que anel lindo, deixa eu ver." Aí a pessoa me mostra, "Nossa, eu quero um desse." Mas tipo, eu não tô gorando, eu só vi, achei bem. Mas a pessoa fica: "Nossa." Mas eu uso aquilo como um gás para eu falar: "Não, preciso trabalhar mais ainda, porque eu quero ter um anel igual que eu achei lindo." Entendeu? Então você vai conseguir usar isso ao seu favor, beleza? Se porventura, né, passar da paciência, do controle. Agora a gente vem com a viagem, a cura. Que lindo! Mais uma carta, por favor, universo. É realmente uma leitura muito mais espiritual, tá bom? E a criatividade. Aqui nesse processo eu sinto que isso tudo dentro de um mês, gente. Eu vejo que você vai começar a fazer coisas que te colocam nessa cura, né? Quando a gente vem a palavra viagem, a cura e a criatividade, eu vejo pessoas querendo ir para um parque, pintando um quadro, escrevendo uma música, tocando violão, fazendo um crochê, ou seja, vocês vão conseguir também explorar algo dentro de vocês que vocês não estavam aproveitando ou tendo tempo para fazer. E como uma coisa até de dica para você, quando você se sentir muito afobado, muito ansioso, tente fazer algo que vai te deixar alegre. Então eu vejo pessoas aqui indo para um parque, pessoas querendo aqui, e mesmo se for para um happy hour assim, mas com moderação, tá bom? E tomem cuidado que tá tendo vocês sabem, né? Enfim. E aqui são pessoas que vão estar de volta ao seu centro criativo, né? Explorando também aquela questão da criança interior para alguns casos aqui, beleza? Mas eu vejo para alguns separado essa parte, mas eu também entendo que aqui são adultos aprendendo a ser criança de novo,
dando liberdade para esse lado vir à tona e também falando que essa é a parte que vai deixar alguns de vocês mais tranquilos, mais leves pro que vem em seguida, tá bom? Aqui de verso de carta veio o mestre e a repressão, que é aquela coisa que a gente acabou de falar, né? A gente sempre precisa ser o adulto, fazer as coisas alinhadamente, mas quando der para fugir, para ser criança de novo, fuja, vai para um parque de White n White, para um Hop Hari, ou fique em casa brincando de amoeba, não sei, mas fala para vocês conseguirem também sair dessa casca de adulto. Só um minutinho. Dá pra ouvir o cara tocando bateria? Bora lá novamente, continuando. Imperatriz saiu aqui de novo, sendo que no tarot do Osho ela chama a criatividade, que foi o que saiu pra vocês, amor e desejo, debaixo da cura, e de que a gente vem com a duplicidade. Ó. Engraçado que na duplicidade ela parece que tá com um objeto que representa o órgão masculino e o órgão feminino. E, de novo, com isso tudo até influenciando aqui fora, eu vejo novamente a confirmação com outros decks que vocês vão estar abertos para criatividade, para arte, para tentar fazer algo diferente. E também vejo que aqueles que ainda não farão essas atividades, vocês estão agora se perguntando o que eu gosto de fazer, né? O que eu preciso fazer, tentando até se descobrir sexualmente também falando, né? Por que não? E vocês agora dispostos a querer entender tudo que você gosta mesmo, de fato, não só o que você faz por regra, mas você quer fazer algo que te alimente, que te vibre, sabe? E essa duplicidade fala sobre esses dois mundos que vocês terão que agora ter domínio, que é a vida de adulta e a vida de artista, né, digamos assim. Então, nós somos artistas independentes. Se você tem um quadro famoso, enfim, bora lá tirar mais cartas aqui para terminarmos sobre o mês de outubro, tá bom? Mais cartas para o nosso mês de outubro, para finalizarmos com algum acontecimento. Exaustão, acontecimentos, tá? Orientação e vidas passadas. Para alguns também eu vejo que principalmente alguém do seu passado, pode ser principalmente amizades e amor, tá? E família, que vai vir algo a ser cansativo e vai ter um abalo, não um abalo negativo, mas vão ter troca de diálogo, vai rolar discussões aqui, vai ter DR sim, referente a alguma coisa que se perdeu no passado. E agora a espiritualidade entende que está na hora de fazer o momento da cura, o renascimento. Isso aqui é a carta da morte, não, do 10 de espadas, perdão. Então é aquela coisa de acabou, não tem o que fazer. Se for para você encontrar uma pessoa, você vai encontrar essa pessoa. Se for uma pessoa que você tem algum assunto maltratado, mal resolvido, agora esse mês de outubro vai ser o momento. Então a leitura foi muito positiva, graças a Deus. Mas não esqueça que mesmo assim a gente ainda trabalha com escolhas, né? Ou seja, isso pode sair super numa boa se você tiver o raciocínio, a maturidade, né, como a gente viu aqui no início, para lidar com essa situação. Ou seja, se você está numa situação, uma discussão que você vê a pessoa orgulhosa, avarenta, brincalhona, né, que são cartas que representam aqui, e que essa conversa vai ser assim, tá? Porque eu tô tirando no verso de carta. Vamos lá. Aqui a gente entendeu que fala sobre essa cura que vai ter referente a esse assunto. Mas aqui embaixo a gente viu e estou vendo que você vai também ter que ter
uma moralidade, ou seja, vai ter que agir dentro dos padrões legais do homem, entendeu? Porque se for para ter justiça feita pelo espiritual, você não vai precisar se envolver. Então, o que você precisa fazer agora é se manter na sua, ficar calado, ficar bonitinho, fazer só o que é seu, entendeu? Porque a carta moralidade fala sobre isso. Tem aqui também gaiolas, enfim, mas eu sinto e vejo que esse cara, independente do que tá acontecendo aqui em volta, ele se mantém arrumado, entende o que eu quero dizer? Alinhado. Ele não tá se batendo aqui pra tentar provar alguma coisa ou pra sair dali. Pelo contrário, as coisas que são em volta dele, que são essa fumaça, ele tá fazendo de tudo. Parece que até que ele tá meditando referente a tudo isso que ele tá vendo de errado ou de confuso pra tentar manter o seu círculo de proteção, o seu limite social curado e são. Ou seja, você vai ver gente falsa e você vai querer chamar ela de falsa, você vai ver gente mentirosa, você vai querer chamar ela de mentirosa, mas fica na sua, o que é dela tá guardado, entendeu? Aqui embaixo, até falando sobre essa pessoa que a gente acabou de ver, saiu o avarento e o brincalhão, que você pode até ir tratar referente a algo com essa pessoa nesse mês de outubro, tá? E você sinta que ela ainda continua com aquela energia do ego, sabe? Falando que não, mas eu não fiz isso. Não, eu não lembro, entendeu? Então você vai sentir a energia de algum dessa forma. E para outros casos, ou também, né, uma pessoa imatura emocionalmente, né, que só tem fogo de falar vamos e na hora que é para ir mesmo não vai, não assume, não conversa, não chama. Tem atitudes que você fala, nossa, eu fazia isso com 17 anos, entendeu? Então, você vai ter que lidar com perfis dessa forma, que possui ego e não consegue admitir que tá errado. Uma pessoa também muito avarenta, tá? E também pode encontrar algumas pessoas que não têm a maturidade. E também, vamos lá, às vezes pode ser você também, tá? Então, nesse mês de outubro, a gente vê que é uma grande possibilidade da gente, né, ter o controle da situação, fazer a cura, explorar nesse nosso lado criativo e também tipos de pessoas no nosso caminho que serão encontrados. Também a gente encontra o 2 de copas, que é a amistosidade, que para alguns de vocês representa um amor que também pode chegar no seu caminho, tá bom? Pode existir aqui alguma paquera, alguma chama da paixão, algum encontro que pode ser positivo, tá? E como saiu duas imperatrizes, vou falar só por desencargo de consciência. Cuidado que pode também influenciar em gravidez, tá bom? Então vocês nesse mês eu sinto muito fértil, principalmente que estamos na lua cheia, né, meninas? Então é essa a mensagem pra gente. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo e tchau, tchau.